aqui chegou pra gente que o Vinícius, ele participou de mais de 600 assembleias, né? E a gente gosta de curiosidade e queríamos saber qual foi a mais inusitada ou difícil que você já enfrentou. Bom, cara, eu já vi cadeirada, eu já vi 38 na mão de policial que puxou a arma, já soltaram um rojão em cima de mim, do meu pai, na época. Mas eu vou te falar, cara, eu tenho um condomínio que eu instalei há 2 anos atrás, 3 anos atrás, de uma mega construtora de Santos. Falei, pô, até que enfim consegui. E a gente fez uma assembleia online de instalação, tudo normal. Coloquei para discussão tudo. Síndico, previsão orçamentária, inclusive coloquei, falei, olha, eu sou indicado, convidado pelo administrador, mas vocês fiquem à vontade, e eu sempre faço isso nas minhas instalações. Eu gosto de fazer isso, não gosto de entrar pela porta de trás, vamos dizer assim. Coloquei tudo direitinho, falei, gente, alguém tem alguma coisa? 90 pessoas, Rodrigo, ninguém deu um pio. Falei, gente, algum candidato a síndico? Nenhum pio. Ok, olha, eu não vou apresentar uma síndica profissional aqui, ela vai falar, ela apresenta e fala, meu honorário é 6 mil. Ok. No dia seguinte, juro por Deus, acho que as 90 pessoas mandaram 3 e-mails cada um, dizendo que foi um absurdo, que onde já se viu, eu falei, gente, eu abri a palavra para todo mundo e ninguém fez nada, enfim. A primeira assembleia que eu fiz nesse condomínio foi a pior assembleia que eu fiz na minha vida, porque as pessoas chegaram revoltadas, contra a administradora, contra a síndica, contra a construtora, contra eles mesmos. E aí eu peguei, levantei a mão e falei, ó, deixa eu te falar uma coisa, estou declinando aqui da minha posição, eu vou fazer uma rescisão com vocês. Eu tenho 50 anos de história, a minha empresa não é aderente à forma que vocês estão convivendo. Então, por gentileza, eu vou pedir para encerrar a assembleia, nós não vamos discutir mais nada, eu estou saindo, a síndica também está renunciando, e a gente entrega o condomínio para vocês. Tem aí um prazo de 30 dias. Se vocês quiserem daqui uma semana arrumar uma outra administradora, não tem problema. Foi a assembleia que eu saí pior energeticamente falando. E eu entreguei o condomínio. E hoje, Rodrigo... É isso que eu te perguntar. O ano passado eu entreguei 6 condomínios. Eu falei, gente, arruma alguém aí para vocês, porque eu não consigo conviver numa situação dessa. Ô Vinícius, quando você entrega condomínio assim, você se sente como um dever não cumprido ou que você podia ter feito diferente? Você se cobra depois? Cara, eu vou falar para você que eu tive 2 alegrias muito grandes na minha vida, que foi o nascimento dos meus filhos. A terceira é mandar síndico e condomínio embora. Cara, é um alívio. É um alívio. Você fala, gente, eles não vão mais me ligar. Eles não vão mais fazer com que as minhas gerentes fiquem tomando diazepam e indo em pronto-socorro, saca? É uma libertação, cara. É uma libertação. E você ouviu histórias de pessoas que assumiram esses condomínios, se teve sucesso ou não? Porque... Não quero nem saber como é que ficou o condomínio, cara. Caramba, não negócio... quero saber. Ó, você contou sei que com a Anchieta não trabalha nunca mais. Cara. E aí ele contou coisas tensas e coisas engraçadas, divertidas, assim, para motivar o pessoal também. Bom, tem muita coisa engraçada, mas as mais engraçadas foi. Então, a época na eleição, aí a síndica, eu me candidato à reeleição. Aí levanta uma pessoa atrás e fala, olha, se você for reeleita, eu me separo de você. Se você for eleita agora... No meio da Assembleia. Agora, o divórcio é agora, porque eu não aguento mais você como síndica. E a recíproca da mulher indo na Assembleia, falando a mesma coisa na frente de todo mundo. Foi isso. Uma coisa também muito engraçada, eu estava fazendo uma assembleia de instalação num prédio em São Vicente, cara, um calor na garagem, que não tem ventilação, que não tem acústica, eu sou muito contra, eu acho que a assembleia tem que ser ou num auditório capacitado, né, com as instalações, ou online. Eu estou fazendo a assembleia, chegou uma mulher de biquíni, mas biquíni que eu digo, eles bem pequenininho, com uma criança no colo, ela pegou e sentou na minha frente. E o neném começou a gritar. Aí eu falei... Parei a assembleia e falei, olha, a senhora me desculpa, mas eu não consigo continuar a minha assembleia com a senhora aqui na minha frente. E aí foi uma coisa muito delicada, porque o marido dela veio me questionar por que eu estava tirando. Eu falei, eu não estou tirando e não estou expulsando. Eu só estou pedindo a gentileza dela só tirar a criança daqui para lá, porque a criança está chorando. Mas ela estava de biquíni e estava todo mundo olhando para ela. E sem noção, né? Totalmente. Porque é uma questão inusitada. A gente está chegando ao final desse podcast
Vinícius. E é uma pena, porque um papo muito bom contigo, mas eu não queria deixar de dar uma colher de chá para o seu síndico e nosso amigo Walter, para te acompanhou, veio de Santos até aqui e não vai sentar e dar um oi pro nosso pessoal. Larga Então, o notebook, para de trabalhar um pouco e senta aqui. Deve ser isso aqui. E aí, Rodrigo? fala, querido, seja bem-vindo. Síndico Obrigado. 5 estrelas estava falando pra gente. Ser síndico é algo que requer, a gente já falou, né, Vinícius, muita dedicação, muita paciência, muita vocação. Conta pra gente um pouco o que te fez um síndico, o que te faz um síndico 5 estrelas, o que você tem a dizer pra gente? Rodrigo, primeiro, assim, quando eu me apresento num condomínio, eu sempre falo, na segunda-feira eu me apresentei num, o Vinícius estava lá, eu sempre falo que a minha maior conquista na sindicatura profissional é a certificação. Eu sou certificado desde 2019, na segunda turma, ainda presencial lá na Fundação Vanzolini, na Paulista, fui lá fazer a prova. Mas se tu adivinhar o que a gente vê, quando o Vinícius me convidou para vir, vamos lá fazer companhia para mim, eu falei, vamos. Se tu adivinhar qual é a nossa conversa de lá aqui, Só condomínio. só condomínio, no meio do caminho a gente fala de mulher, filhos, porque surge algum assunto, né? Mas assim, a sindicatura é muito legal. O nosso desafio realmente são as pessoas, estava aqui acompanhando vocês conversando, são as pessoas, esse relacionamento interpessoal com os moradores, porque são características diferentes, cada um quer uma coisa diferente. Então essa é a nossa dificuldade ainda hoje. E a pandemia piorou um pouco isso. Quais são as maiores dificuldades desse relacionamento? O que você pode dizer para aquele que está começando hoje? Olha, Walter, eu estou virando síndico, me tornei síndico. Quais são os cuidados? Você nomeia aí, enumera alguns cuidados importantes para falar para esse cara, olha, o conselho de pai para filho. Cuidado com isso, e não faça isso. Ó, primeiro, por exemplo, eu quis passar alguns condomínios para uma pessoa que trabalha comigo. Ela falou assim, eu tenho medo, mas por que tu tem medo? Porque, assim, todas essas obrigações que o Vinícius falou da administradora, o síndico tem que ter esse conhecimento, tem que saber. Agora mesmo eu estava sentado ali com o notebook, na verdade, conferindo os balancetes dos condomínios para poder liberar e o pessoal gerar os boletos. Então a gente acaba conferindo tudo, olhando. Qual é o cuidado que o síndico tem que ter? Ele construiu uma vida, ele tem um patrimônio. Ele tem que fazer um seguro de responsabilidade civil, porque ele não está livre de fazer uma bobagem e o condomínio, na verdade, fazer um regresso sobre ele. Mas, principalmente, ter paciência, calma e tranquilidade para encarar os moradores. Quando a gente vai numa assembleia, a plateia, na verdade, ela é diversa. E as pessoas hoje, com o WhatsApp, elas estão muito imediatistas. Então a pessoa te liga, tu não atende. Eu estava ali sentado, um subsíndico me ligou. Eu falei, estou em São Paulo, quando eu estiver voltando eu te ligo de volta. Ele falou, ok. Mas eu tive que dar o retorno para ele, né? Não simplesmente ignorar a ligação, a mensagem. Então eu tive que dar um retorno para ele. Então esse imediatismo das pessoas é a parte mais difícil. Se o síndico conseguir se controlar emocionalmente, numa assembleia, nos desafios, nos embates que ele tem, porque toda assembleia tem um embate, sempre tem alguma pessoa ali que vai bater de frente com você. Você acha que um ponto de atenção são as assembleias para aquele que está começando? Para a gente também no mercado, mas você acha que onde ele escorrega é na assembleia? Sim. O artista, quando toca, quando vai numa banda, ele sempre fala que ele fica nervoso quando ele entra no palco, depois as coisas vão se naturalizando. E a gente é a mesma coisa. Toda assembleia pra gente é uma adrenalina diferente. Você entra ali, por mais experiência que você tem, que eu tô 12 anos no mercado, você já se acostumou com aquilo, se acostuma com aquela plateia, mas tem uma adrenalina diferente. Então você tem que saber olhar para as pessoas, saber fazer a leitura daquilo que as pessoas estão, né? Como que as pessoas estão, o que você vai responder. É muito importante que você saiba tudo o que acontece no condomínio, independente de ter equipe, independente de ter administradora.
Porque a pessoa pergunta para você e você tem que saber responder, porque ela espera que você seja o comandante daquele navio. Então, você tem que saber se controlar, ter paciência, ter controle, estudar, né? Eu falo, eu fiz 6 cursos de síndico profissional, eu fiz o curso da Gabor, eu já era 5 estrelas. Nem por isso eu deixei de fazer os 3 módulos do curso. Então, é importante, na verdade, a pessoa se estudar, conversar com outros síndicos, trocar experiência, ter assessoria jurídica, conversar com a administradora, né? A parte da contabilidade, quando você falou uma hora aqui da gente, das obrigações, né? Eu contrato uma MEI, eu tenho que ter consciência que na hora que eu boto uma MEI de elétrica lá, eu tenho que pagar 20% de INSS. Pouca gente sabe disso. A grande maioria das administradoras não fazem esse recolhimento, só a Anchieta como contabilidade. Você sabe que eu tenho um amigo que ele diz que o síndico sofre de TPA, tensão pré-assembleia. Sim. Eu acho fantástico isso, porque é verdade. Eu comecei como corretor de imóveis, depois eu fui ser administrador de condomínios com meu pai, depois eu abri o escritório de advocacia, e em algum momento eu senti que faltava alguma coisa, e era ser síndico. Faltava ser síndico, porque eu não tinha sido síndico pessoa física ainda. Daí, quando eu me tornei síndico, a gente sofre de TPA. Impressionante. Você sofre de Sim, TPA? sim. Você fica... É o frio na barriga do antes da palestra, é a mesma coisa. Rodrigo, só complementando o que você está falando, com a experiência, a gente chega na assembleia, a gente olha o nosso público, a gente já sabe qual é a temperatura do prédio. Perfeito. Isso eu É a primeira concordo, coisa que eu falo. eu acho fantástico. E outra, uma coisa que eu Fantástico. digo, você tem que entender o seguinte, por mais que você está trabalhando bem, está com o síndico legal, você está lá no prédio há 10, 15 anos, Pode desandar do nada. você tem que estar sempre com o pé atrás e assim, a frase que eu Isso gosto é de experiência. a frase que eu gosto de fechar essa situação. Você está no paredão e está todo mundo com a R15 virado para você. Você falou uma coisinha fora, eu digo, você riscou um fósforo, a assembleia explode. Mas então, isso funciona no ambiente de trabalho, também a gente tem que tomar cuidado. Sim. E quando que o lutador ele leva o soco? Quando ele baixa a guarda. Então, quando ele tá com a guarda alta, ele tá... Então, o estado de alerta, ele tem que ser constante. permanente. E a gente erra na vida, na vida. A hora que a gente acha, já atingi o número de prédios, já ganhei o dinheiro que eu queria, já tá tudo bem, você baixou a guarda, você leva. Perfeito, perfeito. Tu falou num momento aqui sobre ser generalista, né? Eu tô com 2 obras de fachada num condomínio. Eu falei, eu preciso contratar um advogado para ler esse contrato. Não sou eu que tenho esse conhecimento. Se a gente assinar uma coisa errada, e a gente tem que convencer a Assembleia de que é importante contratar um escritório de advocacia para entender esse contrato. Mas não me contratou, Vinícius. Você falou tá que tem vendo? que Não, ainda contratar não, um ainda escritório, não. me Eles não contratou. é a mesma coisa que segurança. Ah, a gente precisa aumentar a segurança aqui, porque a gente sabe como é que está o problema da violência urbana. Ah, então eu vou chamar um especialista para ele fazer um desenho aqui. Não vai Pra se quê? contratar Não espe- precisa. Eu Só sei que na como é hora que funciona. rouba, Sim. na hora que rouba, fala então, nós somos roubados porque faltou aquele laudo que você não queria pagar. É a mesma coisa do advogado. Gente, eu recebo alguns contratos para analisar, mas na hora eu começo a ler, deixa eu pegar o CNPJ dessa pessoa aqui, vou. Não tem nada a ver o KNAI dele, né? Ele que é o- consultar. Com a e- obra Aí eu que já vai falo, ó, fazer. dei bola preta. E o que tem de prestador de serviço que me liga? Você deu bola preta? Eu falei, dei bola preta. Eu falei, você é empresário? Você tem que ter um contrato. Contrata um advogado para fazer um contrato para você. Recente. Vamos para as considerações finais, Vamos. porque o nosso tempo tá acabando. Primeiro, agradecer, Walter e Vinícius, por vocês estarem aqui. É um prazer, é uma honra. Agradecer ao Pod Santa pelo espaço, ao Felipe, a todo pessoal do escritório que está aqui, está prestando esse auxílio para que a gente possa levar a vocês esse podcast. E em 1 minuto finalizar, Tá. Vinícius, por favor. Bom, também quero agradecer você pelo convite. Santos está de portas abertas lá para você também, quando quiser fazer uma visitinha para gente. O Walter pela companhia, toda a equipe aí que está nos nossos bastidores. E dizer como a família Carpá e como a família Parisi, nós somos sustentados, nós somos o que somos hoje por causa de uma administradora de condomínio. É assim que eu também consigo criar os meus filhos, é assim que eu consigo ajudar minha mãe, é assim que eu consigo fazer as minhas viagens, que eu gosto também. Vale muito a pena, tem muita gente ruim no mercado e quando tem muita gente ruim, as oportunidades aumentam.
Essa é a minha consideração final. Walter? Bom, primeiro agradecer a colher de chá, né? Tá aqui, eu vim só para fazer companhia pro Vinícius. E agradecer ao Rodrigo a colher de chá aqui. Sem demagogia nenhuma, na verdade, eu sou fã. E lembro, e eu sempre falo pro Ricardo, quando eu fui fazer a minha certificação, eu fui lá na FAP, ou na Mauá, que foi feito tipo uma aula, né? Pré-prova de certificação de 5 estrelas. E eu olhava para aquilo ali, caramba, e hoje a gente está inserido no meio. Isso é muito legal, muito gratificante, e a gente não esquecer de onde a gente veio e para onde a gente chegou. Então a gente agradecer demais aí essa. Eu acho fantástico. É ter humildade, ninguém é mais que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. E cuidado com o que você deseja, porque pode se tornar realidade. Então nós somos fruto daquelas coisas que nós pensamos, fazemos, desejamos. Então, se você tiver pensamentos ruins, se auto-justificar, você vai ter uma justificativa para tudo. A hora que você quer sair de onde você está, fazer acontecer, pensar positivo, agradecer, manter a humildade e tomar cuidado com o que você quer, porque você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Então, agradecer a todos. Esse podcast vai ao ar através do meu canal do YouTube, Rodrigo Carpati. Não esqueça de seguir, curtir esse vídeo. Você também pode escutar no carro, no caminho do trabalho, da assembleia, através de qualquer plataforma streaming. Então, agradecê-los de novo, encerrar. Muito obrigado e até breve.